vou ser rápido aqui. O meu tema é um tema que chama atenção. Eu falei aqui um pouco sobre limitação de multa por descumprimento de obrigação acessória. Ou seja, eu estou preocupado em saber qual que é o limite da multa que o FIS pode cobrar quando a infração do contribuinte não implicou em falta de pagamento de imposto. Tá? Esse não é um tema propriamente novo, mas quando eu me deparei com isso daqui, eu não encontrei ninguém que se debruçou e propôs uma proposta de solução para esse tema. Tá? E esse foi o meu objetivo aqui. Que metodologia que eu optei por usar aqui? Eu olhei para isso e falei, olha, isso daqui pode ser olhado de uma forma específica, pode ser olhado de uma forma um pouco mais geral, mas você não vai solucionar o problema se a gente não propor uma fórmula para encontrar os limites. Então, eu vi que tinha lá no Supremo, tem um tema, o 487, de repercussão geral, que discute exatamente isso. Então, eu estudei esse assunto e propus uma solução para esse tema do Supremo, porque eu acho que aí que tem uma capacidade de replicação, enfim, de amplitude, a solução para o problema. Tá? Agora, da onde que saiu esse interesse? A gente tem visto, e aí os estudos que eu examinei e vi, eles mostram que cada vez mais o fisco no Brasil tem se informatizado muito, inclusive comparativamente a outros países. Só que ao mesmo tempo que o fisco no Brasil se informatiza, o tempo que a gente gasta para preencher declarações, cumprir obrigações acessórias não diminui. Então surgiu um ponto de interrogação. Por que isso? A gente sempre se falou aqui que quanto mais se informatiza, mais rápido fica, mais simples fica, e aqui não é assim que funciona. Então, o que eu enxerguei ali? Que a informatização foi toda voltada para trazer informações para o fisco poder controlar os contribuintes mais de perto. Tá? É um problema isso? Não, não é um problema. O fisco, evidentemente, ele tem um interesse de arrecadação. O problema é quando, junto com isso, vem as multas. Na mesma proporção que você aumentou o controle, você aumentou as multas. Por quê? Porque o fisco passou a ficar extremamente dependente de informação. Tá? Então, do mesmo jeito que o Facebook vive de informação dos usuários, por exemplo, que a inteligência artificial tem crescido muito no mundo, com base nas informações que eles conseguem captar de todo tipo de coisa, o fisco não é diferente. Só que ele usa isso de uma outra maneira. Tá? A maneira que ele usa é cruzando os dados para ver se ele tem algo lá que possa implicar numa cobrança maior de tributo, por exemplo. Como o fisco ficou muito dependente dessa informação, o único jeito dele receber ela é aumentando o valor das multas, aumentando a sanção por não cumprir com essas obrigações acessórias. Então, o que aconteceu? A obrigação acessória, que foi criada pensando em ser um instrumento para permitir o pagamento do tributo, passou cada vez mais a ser um instrumento de fornecimento de qualquer tipo de informação que seja útil para o trabalho da fiscalização. Tá? O que eu comecei a observar aqui, e o caso do STF é um exemplo claro disso, é que isso passou a estar refletido nas multas e as multas cresceram demais. O caso do STF, por exemplo, está se cobrando aqui uma multa de 177 milhões de reais da Eletronorte, lá de Rondônia, porque ela deixou de emitir uma nota fiscal simbólica, tá? Numa operação em que ela precisava mandar diesel para a Petrobras, e a Petrobras depois fornecia para a termoelétrica, e numa dessas pernas ele deixou de emitir uma nota fiscal simbólica que não tinha absolutamente nada a ver com o recolhimento do tributo e nem estava privando o fisco de uma informação relevante. Apesar disso, ele recebeu uma multa de 177 milhões de reais. Se isso fosse um caso isolado, perfeito, mas não é um caso isolado. Acho que quem trabalha com direito tributário, contabilidade aqui, sabe muito bem que hoje em dia, aliás, a velocidade do recebimento das multas aumentou. Exatamente. Então, diante desse cenário, o que eu fiz? Eu falei, vou olhar o que o STF já falou sobre esse assunto. Então, fiz um exame aqui da jurisprudência, comecei por um exame da jurisprudência do STF,
desde quando tem base de dados disponível, que é 1957. Fui de 1957 até 2015, e nesse período eu encontrei 50 anos de decisões tratando de multa fiscal. Não foram tantas decisões, assim, foram quase 200, mas elas estabeleceram algumas premissas ali, e eu pude ver ali que o STF enfrentou alguns assuntos e superou. Por exemplo, hoje em dia parece uma coisa boba isso, mas quando essas discussões começaram, principalmente na década de 60 e 70, o Poder Judiciário sequer sabia se ele podia julgar e cancelar ou reduzir multa fiscal, seja qual for. E isso foi objeto de discussão, foi superado. O Poder Judiciário pode. Então, ainda que a lei diga, você tem que pagar a multa de 10% do valor da sua operação, por exemplo, o Poder Judiciário pode ir lá e pode reduzir ou cancelar aquela multa. Está dito lá, por exemplo, também que o princípio do não confisco, ele também vale para a multa. Inclusive a multa por descumprimento de obrigação acessória. Não é só para tributo. Essa é uma discussão que a doutrina ficou anos e o STF já resolveu. E aí tem uma parte que é mais interessante ainda, que é o STF se deparou com uma situação que é a seguinte: tudo bem, as multas não podem ser confiscatórias, mas o que é confiscatório? Como que eu chego nessa situação? E aí, onde o STF ainda precisa evoluir um pouco, mas ele já dá indícios, que foi a partir daí que eu comecei a explorar um pouco mais, que ele fala de uso da proporcionalidade, da razoabilidade, para você poder definir o que é uma multa confiscatória ou não. E aí ele complementa isso mais recentemente, falando, olha, a gente precisa olhar, adequar as multas à finalidade delas, e também a gravidade entre o que o ato foi praticado e a consequência jurídica dele. Parecem coisas óbvias isso que eu estou falando, mas no dia a dia elas não são observadas. Tá? Então o que eu fiz nesse trabalho? Depois de extrair todas essas premissas da jurisprudência do STF, eu procurei estudar mais a fundo, ainda que seja algo conhecido, mas que não é tão aplicado, a proporcionalidade e a razoabilidade. Depois tentei trazê-las para o mundo das obrigações acessórias e das multas. Tá? O que eu consegui, óbvio que isso é um assunto que poderia ficar aqui o dia inteiro falando, mas em essência o que tem de importante ali? A proporcionalidade ela começa com o exercício de adequação. O que significa isso? Significa que você tem que olhar se aquele ato está adequado à finalidade para o qual ele foi criado. Tá? Então, o desafio que surgiu aqui o ato, a gente sabe qual que é a multa. Agora, ninguém sabia muito bem, e acho que isso que tomou um pouco mais de trabalho, além da análise da jurisprudência, qual que é a finalidade da multa. E aqui eu estabeleci duas premissas, tá? Ou duas conclusões sobre finalidade. Uma que eu chamei de finalidade imediata, que eu entendo que a multa serve para reprimir, evidentemente, o ato, para evitar que as pessoas deixem de praticar um determinado ato, nesse caso, deixem de cumprir a obrigação acessória, mas tem muito mais do que isso. Tem algo que eu chamei de finalidade imediata, que é a ideia de resguardar a finalidade da obrigação acessória. Qual que é a finalidade da obrigação acessória? A obrigação acessória ela foi criada para permitir que o fisco tenha informação básica para a pessoa poder recolher o tributo e ele fiscalizar se aquele recolhimento foi feito certo. Tá? O que é isso? Traduzindo uma linguagem mais simples. Eu ofereci para o fisco a informação sobre a minha base de cálculo, eu ofereci para o fisco a informação sobre a alíquota, sobre a hipótese de incidência. Para isso que serve a obrigação acessória, e eu fiz esse estudo lá para mostrar isso. E eu entendo que a multa serve justamente também para garantir que o contribuinte ofereça essas informações para o fisco. Se ele não estiver oferecendo essas informações para o fisco, a multa faz todo sentido ser cobrada. Agora, e se o fisco estiver me exigindo informações que não são essas? Poderia cobrar uma multa? Eu concluí que não. Que se ele pedir algo além disso para mim, e eu não cumprir, ele vai estar violando essa finalidade. Agora, vamos supor que eu tenha deixado de dar para ele essas informações básicas. Ele pode cobrar qualquer tipo de multa, e aí eu voltei lá de novo para o Supremo, e o Supremo estabeleceu um limite que foi pensado inicialmente para as multas por falta de pagamento de imposto, que é 100% do valor do imposto, e trouxe isso para a realidade das obrigações acessórias.
O que é trazer isso para a realidade das obrigações acessórias? Se por acaso você tem uma situação em que você, contribuinte, deixou de dar essas informações essenciais para o fisco, ele pode cobrar uma multa por descumprimento de obrigação acessória que não ultrapasse o imposto ao qual se refere aquela obrigação acessória, ainda que abstratamente. Quando eu falo abstratamente, o que significa isso? Significa que, tudo bem, não deixei de pagar o imposto, mas eu sei que existe aquele valor, aquele é o limite. Tá? É isso que eu propus aqui no final desse trabalho. Então, eu propus 2 limites. Depois eu trouxe isso para o caso concreto do STF para fazer um teste. O que eu concluí? Eu concluí que, nesse caso aqui, a multa deveria ser cancelada por uma razão muito simples. O fisco estava exigindo uma multa de 177 milhões porque eu não apresentei informações que não tinham absolutamente nada a ver com o recolhimento do tributo. Então ele estava fugindo da finalidade da obrigação acessória. Era tão simples quanto isso. Por isso que a multa era desproporcional, deveria ser cancelada e tudo isso. Então, no final do dia, eu propus aí esses 2 limites que eu estou explicando de maneira muito sintética para vocês aqui hoje, como solução do caso de repercussão geral. Enfim, o assunto, obviamente, merece mais discussão, mas acho que é um ponto de partida importante. Até hoje, enfim, analisei muitos trabalhos, inclusive fora do Brasil, eu não tinha encontrado ninguém propondo absolutamente nada sobre esse assunto. Aqui, pelo menos, a gente tem uma proposta de 2 limites, e que são limites, importante colocar aqui, que eles não inibem o trabalho do fisco, eles só colocam um limitador na multa, no valor da multa que ele pode cobrar. Ou seja, a gente tenta chegar num cenário mais saudável. Não pode dar um cheque em branco para o fisco, mas eu também não posso achar que isso me dá o direito de não apresentar nada de obrigação, cumprir nenhuma obrigação. Tem que tentar chegar no equilíbrio. Esse foi o objetivo do trabalho. É isso. Obrigado.